bem-vindos a mais um vídeo do canal Lírios e Fé. Muito feliz de ter vocês aqui. Hoje a gente está com mais um episódio do nosso podcast. Hoje a gente está com uma presença muito ilustre da pastora Nadiege Macário. Ela é tudo, gente. Eu vou até ler aqui para vocês, porque é muita coisa. Ela é bacharel em música sacra, bacharel em regência de orquestra, licenciada em educação musical, tem cursos de musicoterapia, teologia. Ela também é professora e ela veio aqui para ela também falar um pouquinho da vida de louvor, que é a matéria que ela está lecionando agora, né? Pastora, muito obrigada pela sua presença aqui, muito feliz, uma honra te receber. Você pode contar um pouquinho de você, da sua história, para as pessoas que ainda não te conhecem? Bom, eu nasci num lar cristão e sempre amando muito a Deus, sempre gostando muito de ter esse relacionamento com Deus, embora para mim, como criança, era um pouco diferente, né? Eu não tinha tanto entendimento. E depois de um tempo, minha mãe preocupada com a gente, em termos de adolescência, nos envolvemos mais com a igreja e desde que eu me batizei, já comecei envolvido na igreja, tocando, cantando, já com 14 anos eu já tocava, acompanhava os hinos da igreja, com 16 anos já tinha um coral, onde eu regia um coral de adolescentes. Legal. E com 17 para 18 anos eu fui então para o seminário, onde eu fui fazer o meu primeiro curso, que foi o curso de música sacra, dentro desse seminário. Aí depois eu comecei desenvolvendo e fui mergulhando, fui ministrando aulas, ministrando em congressos de adoração, de louvor, e enfim, e assim começou, e estamos até hoje. Legal, incrível. Você pode explicar um pouquinho da música sacra? O que seria assim definido e tal, para as pessoas entenderem um pouco a diferença? Que eu acho que tem muita gente que não conhece assim O essa termo, né? definição. Hoje em dia até, eu não sei se lá no próprio seminário onde eu fiz esse bacharel em música sacra, se ainda é bacharel em música sacra. Agora lá está pelo MEC, então é uma faculdade, mas música sacra é a música que está toda direcionada na área religiosa, seja de hoje ou de sempre, né? Então vem lá da antiguidade, Erudita, renascença, né? erudita, renascença, clássica, barroca, principalmente a música barroca, que ela é muito direcionada para a área religiosa. Então a música sacra é tudo que tem a ver com religião, né? Hoje nós direcionamos essa música sacra, no caso, para louvor a Deus, adoração a Deus. Toda música que a gente conhece como gospel, embora gospel seria um estilo, mas no popular a gente chama de gospel, né? Mas é a música que a gente oferece a Deus como adoração, como louvor. Entendi, muito legal. E você pode também contar como foi esse despertar para música, né? Porque todo o seu chamado tem a ver com isso, né? Como é que foi isso? Você já sabia que você ia querer trabalhar nessa área, ministrar nessa área, ou foi uma coisa que você foi desenvolvendo com o tempo? Bom, a minha família é uma família de músicos. Minha mãe era professora de música. Então, eu com 5 anos, por incrível que pareça, com 5 anos, eu, vendo minha mãe tocar e ensinar acordeon, eu peguei um acordeon menor, porque ela ensinava criança também, e botei no colo. Criança não, uma adolescente. Eu botei no colo e comecei a movimentar alguns dedos. Uau! Foi quando minha mãe falou assim, uau, você dá para música, então deixa eu comprar um acordeão pequenininho e vou mostrar para você. E eu comecei realmente, eu tocava acordeão com 5, 6 anos, só que a minha paixão foi na harpa, na verdade, a harpa. E eu falei, mãe, mas eu quero estudar harpa. Ela falou assim, harpa é muito caro, mas eu coloco você para estudar piano. O que é um piano? Foi quando ela me apresentou o piano e com o piano eu comecei a estudar com 6 anos, há 12 anos eu era concertista, eu estudava também no Vila Lobos e eu fazia concertos ali no Vila Lobos. É evidente que o piano hoje já não faz tanto assim parte da minha vida, né? Mas o piano foi toda uma base para mim. Foi o começo foi o ali. começo. Não cheguei a terminar uma faculdade de piano, mas eu avancei bastante. Passei em primeiro lugar. Quando eu fui fazer o seminário,
né? Que a gente faz uma prova. Na época, a gente tinha que fazer uma prova para entrar no seminário, se você tinha um bom nível de música, né? No meu caso, era piano, então eu tinha que ter um bom nível para entrar no seminário naquela época. E eu fiz para os dois, para a faculdade, foi para a UF, na verdade, o UFRJ, na verdade, e para o seminário. E na UFRJ eu passei em primeiro lugar na área de piano. Ai, legal! Mas eu aí fiz a opção pelo seminário, então deixei. Entendi. E essa parte da sua vida, assim, no seminário, como é que foi para você? Assim, quando você saiu do seminário, você já começou a estar coordenando uma orquestra, não foi isso? Então, como é que foi esse começo, assim? Você estava com medo? Como é que Deus trabalhou isso? Eu não senti tanto medo, por quê? Porque eu já estava trabalhando com a igreja, né? Então eu já trabalhava com coral, como eu falei, e estava muito envolvida na área da música. Quando eu saí do seminário, com 21 anos, eu comecei a fazer um trabalho de aprimoramento para o ministério de louvor das igrejas. Então, eu saí, eu dava aula para aqueles ministros, né, de música, de louvor, eu ensinava voz, dava técnica vocal para o back. Você já estava em muitas áreas, né? Já estava entrando nessas áreas todas. Trabalhava com corais também, então naquela época muitas pessoas não tinham ministros de música na igreja, então eu ia só para a região coral, então eu tinha vários corais em várias igrejas. E eu fazia muito trabalho musical. Então, eu entrei por aí e continuei até que eu tive uma escola, onde eu abri um curso de ministro de louvor na época, porque não existia esse curso de ministro de louvor, existia curso de música sacra. Sim. Mas agora, naquela época, estava entrando, então, o ministério de louvor dentro das igrejas, onde começou a ter essa mudança nas igrejas, como está tendo hoje, né? Então, eu fiz muito esse trabalho, e fui ajudando muito, a ponto, inclusive, da escola que eu tinha na época, Arte Voz, era no Niterói Shopping. Essa escola, então, promover no Teatro Municipal o primeiro encontro de vozes, que foi o maior movimento que teve em Niterói de música naquela época. Foi passado em todos os jornais e nós enchemos o teatro durante 3 dias, foi assim algo tremendo, maravilhoso, foi muito bom. Imagino. Porque a música, a gente quando nasce com essa questão da música dentro da gente, né? Então a gente começa a deixar fluir. Então você não tem medo daquilo que você faz, porque é algo que você ama. Até que houve uma mudança, e essa mudança foi quando Deus me direciona para ficar envolvida completamente com as igrejas e num trabalho mais específico, né? Vivendo mais para o ministério mesmo. E aí eu acabei deixando muito a questão da área secular, entendeu? Entendi. Então, nessa linha, assim, como você acha que é a orientação, assim, correta para você dar para um grupo musical dentro da igreja, né? Orientar eles, porque você dá aula de vida de louvor. Então, como é orientar eles, assim, para estar nessa vida de louvor? Porque a gente sabe que tem uma diferença entre a pessoa estar ali cantando, tocando, e ela ser um adorador, né? Então, você pode falar um pouquinho? Cantar, todo mundo canta, né? Todo mundo quer estar ali, todo mundo que tem musicalidade quer se unir a outras pessoas na igreja para poder fazer uma ministração de louvor. Só que o que a gente precisa entender é que vida de louvor não é arte pela arte, nem a música pela música. Vida de louvor é algo além. É quando a gente realmente entende quem nós somos em Deus, a nossa identidade é restaurada, a gente então passa a trazer essa realidade divina para dentro de nós, a gente passa a entender que nós somos criados para o louvor da glória de Deus, ou seja, tudo aquilo que eu faço é para refletir essa verdade, a glória de Deus na minha vida. Ora, se eu vou refletir a glória de Deus, eu preciso passar tempo com Ele, eu preciso viver essa vida de intimidade com Ele. Quando eu não vivo essa vida de intimidade, quando eu não coloco Deus no lugar mais alto do meu coração, quando o meu eu está no lugar de Deus no meu coração, eu não vou ter essa vida de intimidade, automaticamente eu não vou ter uma coisa que a gente chama de unção. Ou seja, eu vou estar ministrando, ou cantando, e nem ministrando, mas cantando e tocando pela arte.
quando isso não chega até realmente o coração de Deus. Quando a gente fala de vida de louvor, nós estamos falando de vida. Vida é o quê? É o que eu vivo diariamente. Quando eu falo de vida, o que eu vivo diariamente, eu tenho que focar essa realidade. Aí você fala assim, ué, mas isso, e a minha vida profissional? Continua sendo uma vida de louvor. Aí a minha vida familiar? Continua sendo vida de louvor. Não tem essa separação, Não né? tem essa separação. Não tem como existir a separação. Eu tenho uma vida de louvor na igreja. E fora da igreja, eu tenho uma vida normal, uma vida comum. Não existe isso. A minha vida normal, a minha vida comum é uma vida direcionada de vida de louvor. Agora, o que é louvor? Louvor é o ato de louvar. Ué, mas se é o ato de louvar, o que é louvar? Louvar é enaltecer, exaltar, engrandecer, glorificar o nome de Deus através das suas atitudes. E por que louvor é ato de louvar? O ato vem com as expressões externas. Tem a ver com o cantar, o falar, o dançar, o me expressar, o levantar as mãos. Absolutamente tudo. Tudo que eu fizer. A minha escrita, o que eu faço, né? Enfim, tudo. Então, por isso que a palavra diz que Jesus, ele fala, né? Para aquela mulher samaritana, que Deus procura verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade. Adorar em espírito é você entender que seu espírito está ligado ao Espírito de Deus através de Jesus. Se seu espírito está ligado ao Espírito de Deus, quem tem que ter o comando da sua vida é o Espírito de Deus através do seu espírito. A tua alma, o teu raciocínio, a tua mente tem que ser renovada pela palavra. Automaticamente, as questões emocionais precisam estar se submetendo à ação do espírito. Sim. Né? Para que então o comando do teu corpo, da sua vontade, seja completa, seja plena. Então, por isso que muitas vezes nós percebemos que pessoas fazem coisas que não condizem com a realidade divina. Então, quando a gente não entende isso, a nossa identidade ainda não foi restaurada em Cristo. A gente precisa entender essa verdade pelo qual eu fui chamada para estar na Terra, o porquê, para quê e qual a missão, o que eu vou realizar a partir daí. Então, tudo aquilo que eu vivo, tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu faço, eu vivo, sou e faço para o louvor da glória de Deus. E quando eu entendo isso, tudo aquilo que eu estou produzindo, Deus está validando aqui na Terra. Sim, nossa, é muito forte. Entendeu? Isso, porque eu acho que ainda tem muitas vezes a gente ainda tem aquela visão que o louvor é só aquele momento na igreja, quando na verdade é um estilo de vida, né? Um estilo de vida de adoração. Então, você falou até da questão das palmas, da questão de toda a movimentação. E eu lembro que na aula você falou também sobre a questão das ondas sonoras. Eu achei isso muito legal. Se você puder falar um pouquinho disso. Das ondas sonoras. As pessoas, né, acham que louvar na igreja é só cantar. Né? A gente fala assim, vamos louvar. Aí a igreja fica de pé e a gente começa a cantar. Isso é maravilhoso. Quando a gente louva em comunidade, cantando, é mais fácil eu elogiar a Deus. Quando a gente louva falando sozinho, nós, na fala, você quer ver? Se mandarem a igreja elogiar o Senhor. Gente, cada um fale uma palavra de amor e de gratidão, se expresse para Deus nesse momento com a sua fala, com a sua palavra. A igreja vai ficar em silêncio. É difícil, porque as pessoas não estão tendo a intimidade que precisam ter com Deus, aquele que criou a gente, né? Puxa. Aquele que é Pai. E aí, quando você fala das expressões, das ondas sonoras, por exemplo, quando eu estou falando, eu estou emitindo ondas sonoras. As ondas sonoras têm um efeito tremendo no mundo espiritual. A gente não tem como entrar nessa explicação tão profundamente, porque isso aí tem algo mais além. Não vai dar tempo. Se você quiser, você pode, Esse livro aqui é a terceira edição. É a terceira edição e o terceiro livro. Mas a terceira edição foi o primeiro, e está na terceira edição, o louvor que move os céus vai falar para você, tintim por tintim, e mostrar na Bíblia
Na verdade, não é um livro devocional, não é um livro devocional, vamos dizer assim, é um livro mais para você estudar mesmo, você se aprofundar, porque aqui tem muita Passar tempo mesmo, né? passagem e você vai destrinchando, né? Então você vai descobrir o que acontece. Mas aqui a gente vai dar uma palhinha. Quando a gente bate palma, na verdade, o que é palma? No hebraico, mãos quer dizer yad. Yad. Y-A-D no hebraico. Mas quando você lê essa palavra yad, você não lê mão, você lê yad. E o que significa yad? Mão, força e poder. Não tem como você separar. Nossa! Não tem como você separar. Mão, força e poder. Tanto é que na Bíblia, lá no Velho Testamento, todas as vezes que Deus entrava para falar com o povo de Israel, ele dizia: minha mão ou meu braço estão sobre a vida de vocês ou sobre o meu povo com força e poder. A minha mão forte. Ele sempre está se referindo ali na tradução como mão, força e poder. Né? Por quê? Porque a mão, a sua mão, a minha mão, tem uma força específica. Ela diz muita coisa. Quando você fala muito com a mão, ou quando você esconde muito as mãos, né? E a própria mão, você tem a força de fazer o bem ou fazer o mal. Mas quando essa mão está rendida ao Senhor, quando essa mão é entregue ao Senhor, a força e o poder de Deus está aqui. Porque a sua força está rendida ao Senhor. Está fluindo, assim. Né? Flui para Deus. Se fluiu para Deus, ela está rendida a Deus. Agora é a força e o poder de Deus sobre a minha vida através das minhas mãos. Então, quando eu bato palma, que foi o que você falou, eu estou produzindo ondas sonoras. Sabe, há muito tempo, eu não sei hoje como está, mas há alguns anos atrás, o que a gente via é que era proibido bater palma na igreja. Sério? Isso era, sério. Você não pegou essa época, né? Eu peguei. Não, então, eu já vi igreja que não bate palma, mas nunca vi de ser proibido, assim, de porque bater. diz que, aqui no livro até eu falo sobre isso, bater palma é falta de reverência a Deus, quando não é. Há muitas traduções na Bíblia, no Velho Testamento, não vão traduzir como palmas, vão traduzir como outras palavras, mas que no original é palmas. Entendeu? A questão da gente pegar o original é muito bom por causa disso. Então, por quê? Porque você bater força e poder juntos, para Deus, você está movendo o mundo espiritual tremendamente. Então, era uma artimanha diabólica para que a igreja ficasse impedida de bater palma, porque ao bater palma no mundo espiritual, você imagina uma igreja, vamos supor uma igreja de 100 membros, uma igreja de 1.000 membros, uma igreja de 10.000 membros, seja a quantidade que for, mas esse corpo todo rendido ao Senhor, batendo palmas para glorificar a Deus. O mundo espiritual do mal entra em crise. Se os demônios tiverem dedos e ouvidos, eu imagino sempre eles colocando o dedo no ouvido e se contorcendo todo, porque não vai aguentar. Fugindo com a força e o poder de Deus nas mãos do povo santo, restaurado, redimido, batendo um para o outro, uma mão na outra, dando aquela glória a Deus. Porque o que o diabo queria, a rebelião dele nos céus era essa, ele queria todo louvor e toda honra para ele. O que é louvor e honra? É exatamente isso. É a sua música, as suas ondas sonoras, os seus instrumentos, da sua voz, entregues totalmente para o Senhor. Uhum. Então, o que ele quer é distorcer isso e trazer isso para ele. E a música é algo que tem uma influência no mundo espiritual muito grande, porque a música tem ondas sonoras. E você sabia que a música é a única arte que ela existe em Deus desde sempre? Nos céus, você vai ver que a música, ela não foi criada, ela existe em Deus. A música, ela existe em Deus. Quando e Jó fala que quando Deus cria os fundamentos da terra, lança o fundamento da terra, as estrelas, o exército espiritual, os anjos do Senhor, eles cantam todos, ainda diz assim, todos eles cantam ao ver Deus colocando o alicerce na terra, jubilando, para colocar o homem no jardim do Éden. Ou seja, o homem já tinha sido criado em imagem e semelhança de Deus aqui,
Deus cria e agora vai fazer a terra, vai criar a terra, para colocar o homem na terra. Só que quando Deus faz a terra, depois que tem o barro, depois que tem a água, ele monta ali aquele bonequinho. É interessante, antes de continuar no bonequinho, a palavra diz que Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. Criar aqui é bará. É a mesma palavra de criar A partir do nada. a partir do nada. É trazer a terra. existência. Trazer existência a partir do nada. Então, ele diz que ele cria também, bará, o homem aqui dentro. Quando ele modela na terra, ele faz yatsa. Ele modela. É a mesma manipulação do barro que o oleiro faz. Quando ele modela e cria aquele boneco chamado homem, ele sopra. E aquele sopro, ele tira o homem que estava aqui, que ele gerou aqui, ele coloca aqui, naquele boneco. Uau. Então, quando Deus sopra, ele já sopra tudo aquilo que Deus carrega, ele já sopra. O Criador carrega, ele sopra dentro do homem, inclusive a música. Por isso que o ser humano, o bebê quando nasce, você coloca uma música para ele, ele já se acalma. Se ele vê uma música sendo tocada, ele já se balança. Ninguém pediu para ele se balançar. Porque a música já está dentro do homem, a música é divina. Gente, que lindo! A música é divina e ela nasce com Deus, automaticamente essa música já é gerada dentro do homem. Então, o que o diabo faz? Ele tenta distorcer essas ondas sonoras, distorcendo essa harmonia, distorcendo esse ritmo, distorcendo a letra, porque ele sabe que essa distorção, por causa do pecado, né? O diabo entra, então ele consegue manipular isso. Essa distorção musical pode levar o homem ao caos, como a gente vê aí, né? Não tem a ver com o ritmo, tem a ver com a forma de consagração que aquilo foi. A letra vai conduzir você conforme as batidas, conforme a harmonia, conforme a melodia. Por isso que as melodias, na pentatônica, eu entro um pouco na área musical, quando tem um ministro de louvor que está ministrando com cânticos espirituais, não são cânticos previamente combinados, é algo que acontece no espírito, geralmente são em pentatônicas, chamadas espontânicas, são em pentatônicas. Então, não tem um ensaio prévio, né? Então, por quê? Porque são as vozes celestiais, são as vozes naturais, as vozes naturais que a gente chama para a gente em termos de acidentes musicais. Então, são notas naturais, né? São chamados de pentatônicas em terças maiores e menores. Mas isso é muito interessante porque a música ela é tão presente que ela vai estar presente. Por exemplo, Deus fala para Moisés em Deuteronômio, eu falo isso aqui nesse livro, que ele ensinasse ao povo a música que ele ia dar para Moisés. Não só a música, como a letra. Porque ele queria que as crianças soubessem de tudo aquilo que ele havia feito. Então, você vai lá em Deuteronômio, você vai ver a letra e vai ver a canção, porque Deus fala, eu quero que você ensine esta canção. E lá, quase no finalzinho, Deus vai falar para Moisés, e quando você estiver cantando com eles, os meus anjos descerão e cantarão com eles. Nossa. A coisa é tão linda que a gente a gente não percebe muito isso, porque a nossa mente fica cantando e a gente fica pensando em muitas coisas ao mesmo tempo. Mas quando você está cantando na contrição, cantando ligado espiritualmente ao Senhor... Sendo intencional ali. Intencional naquela letra, intencional naquele louvor, você atinge uma conexão divina que se você atingindo essa conexão, você vai ouvir anjos cantando. Isso não é coisa da minha cabeça, muitas pessoas já ouviram dessa maneira. Então, quer ver uma coisa muito linda? Quando Jesus nasce, os pastores que estavam ali no campo com as suas ovelhas, um anjo vai anunciar que Jesus havia nascido. Depois que ele anuncia, desce uma miríade de anjos, ou veio junto já com ele, e começam a cantar, glória a Deus. Cantar, está lá. Os anjos cantaram. E nós, na eternidade, vamos cantar, vamos adorar. Tem instrumento musical lá, sim. A Bíblia está recheada disso. E os remidos cantarão. Né? Então, a música, existe uma música que é cantada no céu, que ela é traduzida para a gente como louvar
ou cantar a música de Deus, ou fazer uma composição nova para Deus, ou cantar uma música nova. Mas, na verdade, não é essa a tradução correta, porque essa música é zamar. Zamar não tem como você traduzir a música do céu. A música do céu, a gente vai como Paulo fala, lá em Romanos 11, já no finalzinho dos versículos, antes de entrar no 12, que diz que tudo que vem dele é por ele e é para ele. A música veio dele, é por ele, é para ele. O louvor veio dele, é por ele e para ele. Então, tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu sou, cantando, trabalhando, ministrando, lavando uma louça, né? Fazendo qualquer atividade, eu preciso fazer tudo para o louvor da glória de Deus. Inclusive, Coríntios fala isso. Quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Amém. E eu digo o seguinte, se eu não puder agradecer a Deus por esse copo d'água que está aqui para que eu beba, se eu não puder agradecer, que eu não beba esse copo. Ou seja, aquilo que eu não posso agradecer a Deus por estar fazendo, eu preciso parar de fazer, porque certamente eu estou entristecendo o Espírito Santo de Deus. Entendeu? Nossa, é muito poderoso. É algo muito isso. poderoso. E a nossa vida pertence ao Senhor, em todo o tempo, em tudo que fazemos, em tudo que somos, né? Então, isso muda a nossa realidade, muda a realidade de como eu enfrento os problemas, muda a minha realidade com a minha família, com o meu esposo, com a minha esposa, né? A minha identidade precisa ser restaurada em Deus, para que eu possa viver a realidade divina que Deus tem para mim. Se eu vivo essa realidade divina, a palavra diz que eu vou ser plena, eu vou ter plenitude, eu vou ser bem-sucedida em tudo que eu fizer. Entende? Mas eu preciso, então, apontar tudo para o lado correto, que é debaixo da direção de Deus. Sim, nossa, tudo muito lindo, maravilhoso. Saber que, tipo assim, é aquele louvor que toca os céus, não fica no plano terreno, né? E para realizar esses amar, a pessoa precisa estar com essa identidade firmada, né? Mas aí nessa linha, a gente fica pensando, o que não seria aceitável a Deus, né? O que Deus estaria rejeitando? Um louvor que assim, vamos dizer que não chega nesse plano celestial, né? É porque eu lembro que você fala muito sobre os conceitos da pessoa estar alinhada, da pessoa estar ali com a vida totalmente entregue a Deus. Então, se ela não está com uma área da vida dela entregue, é como se Deus não recebesse, é isso? Eu vou te responder com um versículo, uma passagem, não me lembro agora a passagem, mas está lá, foi Jesus que falou. Ele falou assim: bem profetizou Isaías a respeito de vós, falando para os religiosos daquela época. A questão é que a gente tem que separar quem são religiosos e quem são aqueles seguidores de Jesus verdadeiramente. Estar na igreja não quer dizer que você está sendo seguidor de Jesus. Você pode ser um religioso de carteirinha, né? Então, bem profetizou Isaías a respeito de vós. Vocês me honram, me louvam com seus lábios. Expressão de louvor, o ato de louvar, percebeu? Mas o seu coração está longe de mim, em vão me adoram. Porque louvor só é aceito por Deus quando meu coração está contrito, está quebrantado, está realmente vivendo aliançado aos princípios da palavra. Rendido, assim, rendido totalmente. Ao Senhor. Quando eu não estou aliançada aos princípios da palavra, eu estou em situação complicada. Então, a gente toma atitudes, muitas vezes, erradas, porque nós não estamos aliançados ao princípio da palavra. A gente acha que não tem nada a ver. Aí o nosso eu começa a tomar lugar no nosso coração. A nossa posição começa a tomar lugar no nosso coração. Às vezes o nosso dinheiro começa a tomar lugar no nosso coração. Às vezes o sistema do mundo começa a tomar lugar no nosso coração. E a gente vai dividindo a glória de Deus com essas coisas. E a palavra diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. E que nós somos criados para o louvor da glória dele. Então, o que nós precisamos entender é que nem todos aqueles que disserem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. E aí vão falar assim, mas Senhor, eu preguei no teu nome, né? Senhor, eu expulsei demônios. Senhor, eu fiz milagre, eu curei pessoas em teu nome. E aí eu vou
fazer um paralelo. Eu toquei instrumento no teu nome, eu cantei no teu nome, né? Eu dancei no teu nome. Como que eu não vou entrar no reino dos céus? Ele vai falar assim, eu não te conheço. Para trás de mim, para o fogo eterno. O que é conhecer? Conhecer, essa palavra quer dizer intimidade. Então, quando Jesus fala que não vai conhecer, eu não te conheço, é porque essa pessoa não teve a intimidade que deveria ter com Deus através de Jesus. E Jesus, quando morre e ressuscita, ele deixa o Espírito Santo de Deus conosco. O Espírito de Deus que ressuscitou Jesus agora habita em nós. E se ele habita, ele toma conta da casa. A vontade é dele. Ele nos guia a todas as coisas. Mas quando a gente não dá liberdade ao Espírito Santo de Deus, ele se entristece. Ele se entristece e vem até mesmo a ficar excluído da nossa vida. Então, nós precisamos entender que se eu estou na terra e se eu creio que Jesus Cristo é Filho de Deus, eu reconheço como meu Salvador, eu preciso fazê-lo Senhor da minha vida. Porque enquanto eu não faço o Senhor da minha vida, eu não tenho como viver uma realidade divina. Porque ele não é o Senhor da minha vida. Quem é o Senhor da minha vida? Sou eu mesmo. Eu faço o que eu quero. Sabe uma diferença que eu falo muito? Eu falo muito isso em sala de aula e também na sala de oração. Eu falo muito isso. Eu falo, a criança, quando nasce, ela é dependente do pai e da mãe. 3 anos dependente do pai e da mãe. 4 anos dependendo do pai e da mãe. Vai assim, dependente. Mas o pai e a mãe, com 3, 4, 5 anos, você já começa, desde os 3 anos de idade, você já começa a ensinar a criança a ser independente. Amarrar o seu sapato, a escolher sua roupinha, a comer sozinho. Faz uma lambança, mas come sozinho até aprender. Não é assim? Uhum. E pai e mãe acha o máximo, ela está aprendendo. Às vezes erra na fala, mas ali pai e mãe está ajudando. E depois ele se torna independente. Não é normal um filho de 25, 20, 25, 30, 35 anos ser dependente de pai e mãe. Mas no espiritual é o contrário. Nós precisamos ser como crianças para entrarmos no reino dos céus. Ou seja, depender de Deus, depender do Pai. Então, quando eu me torno um adorador, quando Jesus torna-se Senhor da minha vida, eu me torno dependente dele. Agora, quando eu coloco o meu eu, o sistema do mundo, a minha vontade, eu não sou dependente, eu me torno independente de Deus. Então, eu escolho a árvore do bem e do mal ainda, quando eu deveria escolher a árvore da vida. Está adorando a si mesmo. Está adorando a si próprio, a si mesmo. Então, isso é muito sério. A gente viver essa realidade alinhado aos princípios da palavra, para a gente não errar muito, errar menos, né? A gente erra menos. Então, às vezes eu pego pessoas no aconselhamento, pessoas que sabem que estão indo para o caminho errado, mas quer tanto aquilo ali, e eu falo, mas por que você está fazendo isso? Mas porque isso aqui eu acho que é o melhor para mim. Eu falei, se você acha que Deus não tem o melhor para você, não, eu acho, mas de repente ele demora tanto responder. Eu falei, mas você está no caminho errado. O caminho do Senhor para você restaurar o seu casamento, para você ser bem-sucedido no seu trabalho, ou no seu dia a dia, ou na sua faculdade, em qualquer outro lugar, é você estar aliançado com Deus nos princípios da palavra. Amém. Se você sair desse caminho, você vai retardar o que Deus tem para você. E muitas vezes pessoas são feridas, machucadas, e abandonam até Deus porque diz que Deus não olha para eles, porque diz que Deus não cuida deles, porque Deus os rejeitou. Deus nunca rejeitou ninguém, pelo contrário, Deus sempre amou. Nós é que tomamos o caminho errado e achamos que estamos no caminho certo, entendeu? Então essa é uma questão que a gente precisa parar e pedir o Espírito de Deus que fale conosco para que a gente possa tomar o caminho certo. Esse Espírito de Deus que é tão poderoso, que traz vida, que nos dá poder, força, renovo, que nos mostra a realidade daquilo que a gente, de repente, não está nem vendo. Quando você passa tempo com Deus, o próprio Espírito Santo de Deus te revela coisas que estão ocultas, te revela os mistérios, a palavra fala sobre isso, né? Então, eu até falei na sala de oração esses dias sobre desvendando os mistérios de Deus, os mistérios que Deus tem para nós. Mas como? Através dele próprio.
Mas como eu faço isso? A gente precisa entender que a gente depende dele, como criança. A gente depende da realidade divina, depende de Deus. E Deus cuida de uma florzinha pequenininha, uma florzinha do campo, que nasce agora e pouco tempo depois morre. Algumas horas depois. Quanto mais de Murcha. nós, né? Quanto mais nós que somos filhos dele. Nós só somos filhos porque fomos a Cristo e Cristo é Senhor de nossa vida. Se não somos filhos de Deus, nós somos criaturas criadas. Deus nos dá a oportunidade de nos tornarmos filhos de Deus. Agora, você aceita ou não, né? A pessoa aceita se quiser. Nossa, é muito impactante isso. Eu diria que assim é como se fosse um divisor de águas, né? A pessoa entender o que é andar no espírito e o que é, assim, mesmo tendo aceitado Jesus, a pessoa ser governada pelo inimigo, né? A diferença de andar no espírito e ser governado pelo inimigo. E a gente entender que essa vida de louvor é a gente estar realmente rendido aos pés de Deus, realmente estar dependente dele todo o tempo, com essa pureza que você falou, essa intimidade. E aí, quando você fala de intimidade, eu já lembro logo de Davi, né? Porque ele era músico, né? Ele escreveu os salmos e Quase todos. quase todos. E você disse que você era apaixonada por harpa, né? Então, eu acho legal a gente falar também um pouquinho da música na Bíblia, porque tem muitas passagens, inclusive, que a música, ela antecedeu uma vitória de uma guerra. Então, assim, a música, ela tem realmente esse poder muito forte, como a gente tá vendo aqui, tá falando aqui. Então, se você puder falar um pouquinho dessas passagens, assim, de como isso, na verdade, estava anunciando a vitória de Deus, né? É interessante que você tocou a música antes da vitória, né? Em várias passagens. Essa música, quando é traduzida, se você for no original, é Zamar. Porque foi a música que Deus direcionou para o povo. Por exemplo, Josafá. Josafá, um exército enorme, cercou o reino dele, de Judá. O que ele faz? Ele pega todo o povo daquele reino, inclusive mulheres e crianças, bebês de colo, e leva todo mundo a fazer jejum, a orar, a aclamar e pedir direção a Deus, porque eles sabiam que eles perderiam, porque Sim. o povo era muito pequeno. E Deus entra com providência e diz para ele, diz para um levita, sacerdote, né, do templo daquela época, e fala, olha, diz a Josafá, diz ao meu servo, que esta guerra eles não vão ter que guerrear. Essa guerra pertence a mim. Aí dá o direcionamento que eles precisam fazer. Então, o sacerdote vai lá, fala para o rei, olha, Deus falou isso, vocês precisam fazer isso, continue adorando, louvando, porque essa guerra é ele que vai fazer. Só se preparem. E aí, Josafá se quebranta, ali de novo, se rende, adora, agradecendo, porque adoração tem a ver com gratidão. Você não consegue entender uma pessoa que diz que é adorador, mas ele nunca é grato. Ele nunca agradece a Deus, ele não reconhece que Deus está agindo na vida dele. E se ele não tem gratidão no coração em relação a Deus, é uma pessoa que dificilmente consegue agradecer alguma coisa a alguém. São pessoas que não conseguem falar obrigada. Entendeu? Por isso a importância da gente ensinar os nossos filhos a agradecer desde pequeno pessoas. Porque isso já é um treinamento também. Então, Josafá ele se levanta, coloca os músicos na frente, a arca, o povo vai, o exército vai logo atrás, eles sobem uma montanha e vão ver lá de cima o que acontece. Quando eles olham, eles percebem que os próprios inimigos, eles mesmos, guerrearam contra eles. A vitória aconteceu, mas porque eles estavam debaixo de uma ordem de Deus. Então, se Deus nos dá uma ordem, o importante é que a gente faça. E a ordem sempre vai ser, adore, dependa de mim, me louve, seja grato, porque eu vou à tua frente e desbarato toda a intenção do inimigo. E é interessante que você falou que quando a gente não está sendo comandado pelo Espírito, você falou que a gente está sendo comandado... governado pelo inimigo. Somos comandados pelo inimigo. Mas é interessante que quando a gente fala pelo inimigo, as pessoas falam assim, eu não sou comandada pelo inimigo, porque é muito sutil. Na verdade, ela é comandada pelas vozes na mente dela própria. Como assim? A influência espiritual vem em forma de comando na sua mente,
fazendo com que você pense que é você, achando que é você. Não, mas eu não concordo com isso que a igreja está fazendo. Eu não concordo com essa parte da Bíblia. Eu não concordo com isso aqui. Não é bem assim, a gente tem que mudar isso aqui. Mas não é verdade, não é ele. Esse não concordar tem uma influência espiritual, porque a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais do mal. Sim. Só que tem uma coisa, a palavra diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo e com Cristo estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. As hostes espirituais do mal também estão nas regiões celestiais. Só que Deus deu a Cristo todo o poder sobre principados e potestades e colocou-os debaixo dos pés de Cristo e os deu à igreja. Então, essas hostes do mal nas regiões celestiais estão debaixo da igreja, o corpo de Cristo. Agora, para eu fazer parte desse corpo, eu preciso ser direcionada pelo Espírito de Deus. Eu preciso estar verdadeiramente aliançado à palavra, viver a realidade da palavra. E mais uma outra coisa, em Efésios também, lá em Efésios 1:3, vai dizer que todas as bênçãos liberadas pelo Senhor, Deus, pelo Eterno, estão nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A minha bênção já está nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu estou sentada onde? Nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Meu espírito já faz parte disso. O que eu preciso fazer, então? Trazer essa realidade agora para a Terra. Trazer essa realidade para a minha vida. Uau. Afinal, eu sou uma embaixadora de Cristo, eu estou representando o reino de Deus inaugurado por Cristo na Terra. E se eu estou representando esse reino, essa cultura do reino, essa realidade divina, essa bênção divina, eu preciso trazer para mim, para que eu possa ser conduzida debaixo dessa autoridade e essa realidade. Como eu vou representar o reino dos céus se eu não acredito em quase nada? Se não é bem assim que a Bíblia fala, se não é bem assim que a palavra diz, eu vou sofrer situações porque eu estou fora do guarda-chuva de Deus, fora do corpo. Eu vivo uma realidade de religiosidade, mas eu não estou vivendo essa realidade divina. E esse é o problema de muitos cristãos, em qualquer segmento. Cristãos, de uma forma geral, ele pode estar na igreja, ele pode dar dízimo, ele pode dar oferta, ele pode fazer tudo, pode até estar pregando, até cantando, ou não fazendo nada. Mas quando ele não vive a realidade divina, quando ele não vive aliançado aos princípios de Deus, ele é um religioso, como Jesus mesmo falou. Ele não é aquele seguidor, o discípulo de Jesus verdadeiro. Ele não está assentado nas regiões celestiais como corpo de Cristo. E quando a gente fala de corpo, está falando de algo espiritual, universal e espiritual. Não igreja de uma forma, igreja como a gente conhece. Entendeu? Isso é muito sério. É por isso que muitas pessoas estão doentes na alma. E por causa da doença na alma, por causa da enfermidade da alma, pessoas que nunca perdoaram, nunca, viver uma realidade divina, elas adoecem o físico. Muitas pessoas enfermas na alma adoecem o físico. E muitas pessoas estão morrendo de doença física porque a alma não foi restaurada, não foi curada, automaticamente ainda não está submetida ao Espírito de Deus que está ligado ao teu espírito. É mesmo. E aí sofre e padece uma realidade da natureza pecaminosa. Embora essa pessoa já tenha dito que reconhece Cristo como Salvador, mas ela ainda não fez Cristo como Senhor da sua vida e não vive essa realidade. Entendeu? Então são pessoas que estão falando, ó vida, ó dor, ó azar, por que eu passo isso? Deus me esqueceu, Deus isso, resmungam, reclamam, são amargas. E a única coisa que nos afasta da graça de Deus, diz lá Hebreus 12, que é quando nós temos raiz de amargura. E o que é uma raiz de amargura? A raiz de amargura, a Bíblia diz que envenena todo o corpo, adoece o corpo e vai envenenar as pessoas ao nosso redor. Então, são aquelas pessoas que quando essa pessoa chega perto dela, né? Ou se tem um grupo de pessoas, por exemplo, conversando, essa pessoa que tem raiz de amargura e chega perto desse grupo, ela começa a destilar amargura, destilar coisa ruim, só fala de doença, só fala daquilo que é mal, só fala de coisa ruim, negativa o tempo todo. E as pessoas, a tendência delas é aos pouquinhos se afastarem. Quando ela vê, ela está sozinha, só fica com uma pessoa, a pessoa doida para ir embora e dá uma desculpa. Peraí, eu estou com pressa, preciso resolver isso agora. Ninguém quer ficar do lado dela. É uma pessoa que, às vezes, até adoece a família.
entendeu? Quando Deus tem a cura para isso. A cura da alma pode curar o próprio físico, né? A restauração da alma tem a ver com a palavra de Deus. Deus, ele restaura quando a gente entende que a gente depende dele para viver a plenitude que ele tem para nós através do Espírito de Deus em nós. Então, isso é uma realidade que a gente precisa viver hoje. É isso. Uma vez eu até vi um pastor falando que a murmuração era uma espécie de intercessão demoníaca, porque uma coisa que vem para te tirar do lugar de gratidão, esse lugar de gratidão que você falou, esse lugar de adoração, esse lugar de graça mesmo, e te levar para um lugar onde você só consegue ver o mal, você tem a visão distorcida mesmo, é como se tirasse os óculos espirituais, assim. E você vê isso tudo de uma forma assim, não vê as coisas como elas são, né? Uhum. E a gente falou um pouquinho em off. Eu posso só abrir rapidinho? Claro. Quando você falou em murmuração, murmuração é como um mantra diabólico. O que é uma murmuração? Como você falou, né? É uma oração demoníaca. Quando você está murmurando, você está chamando espíritos malignos para a sua vida. É algo terrível. A gente não se dá conta disso. Se a gente fizer a decisão, vamos fazer a partir de hoje eu vou decidir. Toda vez que eu começar a murmurar, eu vou parar e vou falar uma palavra de gratidão. Mesmo que eu não tenha gratidão, mas eu vou falar. E começo a agradecer. Ela vai trocar aquela negatividade, aquela ação do mal que estaria se apoderando ou chegando, aquela treva chegando, né? Porque é uma coisa terrível. Você começa, então, a colocar gratidão. Você vai atrair realmente a presença da glória. Uma das coisas que eu falo muito para as pessoas, para as mulheres que eu atendo no gabinete pastoral ali na Lagoinha, quando elas chegam, elas estão bem opressas, a maioria delas, bem opressas, e elas reclamam, falam, dizem tudo. E depois elas saem dali na segunda vez, quando voltam, na terceira, elas já vêm completamente com uma luz, né? A sensação que a gente tem que a luz está brilhando no rosto dela, tem brilho nos olhos. Brilho do Na Espírito verdade, Santo. não é uma sensação, essa é a verdade que ela está trazendo, porque ela mudou, ela começou a exercitar, parou de fazer o mantra da murmuração, da reclamação, né? Destilar esse veneno para ela própria, porque se são ondas sonoras que eu lanço, essas ondas sonoras ficam ao meu redor. E quem toma conta, quem toma posse das ondas sonoras? Ou é a área espiritual do Senhor, os anjos, a realidade espiritual, a glória de Deus que se manifesta, ou é a realidade das trevas? Então, o que eu estou chamando para a minha vida? Treva ou a realidade espiritual divina onde eu devo viver? Entendeu? Então, quando começamos a mudar essa realidade, a gente pode mudar através de um exercício com a gente próprio. Exercitando. No começo é difícil, não é fácil. Não estou dizendo que é fácil. Mas se a gente decide e pede ajuda ao Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus, a gente consegue. Nossa, eu tenho certeza disso, porque a melhor maneira, né, de combater o mal é você vir com bem, com louvor. Eu imagino que o inimigo sai correndo, assim, quando começa a louvar, botar um louvorzão, às vezes. Ou você entoar mesmo essas palavras que você falou, declarar a palavra, né? E a gente, em off, a gente tava conversando que você tá muito nessa parte de batalha espiritual agora. Aí a gente falou um pouquinho, mas a gente já tá terminando. Se você puder falar um pouquinho da sala de oração que você tem, que travam muitas batalhas lá na sala de oração, e um pouquinho, assim, de como agir numa batalha espiritual, como entoar esse louvor, assim, que realmente tipo, treme a base do inferno, é isso. Já posso falar para você que o agir na batalha espiritual não tem muita técnica, não. Sabe o que tem? Vida de adoração. Vida rendida a Deus. Se você se rende ao Senhor, você percebeu que está sendo travada uma batalha espiritual ao seu redor, você percebeu pelo seu espírito, porque parece que as coisas ficaram apertadas, escureceram, ou está se levantando situações complicadas na sua vida, esquisito, que não estava assim, porque, primeiro, você manda aquele espírito maligno embora, no nome de Jesus, e depois vai adorar. Não tem como o inferno prevalecer, as hostes do mal se levantarem ali
e tentarem te oprimir. Sabe por quê? Porque aonde tem a luz de Jesus, as trevas não podem ficar. E as trevas não aguentam com a adoração ao Deus vivo, ao Deus eterno. Então, se elas não aguentam com essa adoração, a batalha já foi travada ali. Elas podem se levantar, mas quando você pega a sua armadura espiritual, que é a palavra de Deus, você declara, que é a espada do Espírito, que é o capacete da salvação, o cinto da verdade, tudo aponta para Jesus. Se você começa a glorificar o nome de Jesus, as trevas não aguentam, né? Sobre sala de oração. Uma vez meu marido falou assim, não só meu marido, muitas pessoas têm essa curiosidade. Poxa, você passou a sua vida inteira com louvor, com adoração, ministrando em vários lugares, em vários países, em várias igrejas. Como que agora você vai para a área de batalha espiritual? Eu falei assim, eu não fui para a área de batalha espiritual. Deus é que coloca a gente. Então, mesmo eu, no seminário, quando eu estava fazendo o primeiro seminário, né? Com 18 anos, me formei com 21, ali eu tive uma experiência sobrenatural com Deus, embora fosse de uma igreja bem tradicional da época, eu tive uma experiência sobrenatural, eu não sabia o que tinha acontecido comigo. Ali, eu hoje, se você falar assim, se eu te contar, não tem tempo para isso, mas hoje eu posso sentir aquele ser que me segurou e me levou a lugares e me mostrava as coisas. Hoje eu sei que aquilo que ele me mostrava era a área onde eu trabalharia com a adoração na batalha espiritual através da adoração. Hoje eu sei disso, mas naquela época eu não sabia. E eu falava assim, eu tenho muito medo, eu não quero, eu não quero. E ele, mas eu estou contigo, sou eu, este é o meu propósito na sua vida. Mas eu era muito nova, eu não tinha noção do que era aquilo, né? E depois, então, com o tempo, eu fui saber sobre isso. Na verdade, a batalha espiritual hoje, primeiro, foi um chamado de Deus muito direcionado e oficial na pandemia. Eu estava ministrando, eu já estava nos Estados Unidos há 3 meses, ministrei durante um mês inteiro na Flórida e eu passei, então, fui até Nova York, fui ficar um tempo, mais uns 10 dias com a minha filha e ia continuar. Talvez fôssemos, inclusive, prosseguir mais para o Canadá. Estávamos só fechando algumas coisas. E a gente se depara com uma pandemia ali, porque a gente rodando, eu não sabia que tinha uma pandemia, né? E a minha filha falou, mãe, que bom que vocês chegaram, a gente tem que ver o que vai acontecer, porque os aeroportos vão fechar. Eu, como assim? Aí que a gente tomou ciência do que estava acontecendo, e ela, então, ligou para a empresa, o aeroporto ia fechar, e de tanto conversar e a gente orar, conseguimos 2 vagas de 2 desistências de alguém para o Rio. Nós chegamos, se eu não me engano, uma quinta-feira, no sábado, o aeroporto fechado, ou de sexta para sábado, já foi fechado. Então, passamos aqueles 15 dias ali, né? Quando foi mais ou menos no final de março, o Senhor falou assim, me acordou de madrugada e falou, filha, e você abre. Falou assim, cuida dos meus pequeninos. Nossa. Cuida dos meus pequeninos. Eu falei assim, Deus, Pai, nós estamos em pandemia, como é que eu vou sair para cuidar de pequeninos? Olha só a cabeça da gente, né? Uhum. E ali o Senhor me direcionou, foi falando comigo, me direcionou ao Instagram. Eu mal sabia mexer no Instagram, não tinha como mexer naquilo, não sabia de jeito nenhum. Ao vivo, então, nem pensar, né? E ali foi, e Deus foi mostrando. Hoje a gente tem uma quantidade de pessoas que frequentam ali, pessoas que foram restauradas, casamento liberto, milagres, glória a Deus, transformação, vidas rendidas, né? E essas pessoas, a gente tem até no WhatsApp, uma sala de oração no WhatsApp, que a gente bota os pedidos de oração ali, mas a sala de oração acontece segunda, quarta e sexta, às 3 da tarde, terça e quinta, às 7h30 da manhã, no @PRA_NADIEGYGE Macário. E acontece ali sempre. E é interessante que, a partir daí, quando nós voltamos para o presencial, Deus me leva a estar também cuidando de mulheres. E o trabalho tem sido, em cada gabinete, a gente sabe, quando Deus manda para mim, porque é o Espírito Santo que manda, porque são várias pastoras atendendo, né? Pastora atende mulheres, pastores atendem homens, e casais, é o pastor casal,
do Ministério de Casais. Poxa, não sabia que funcionava assim lá, né, na Lagoinha. Funciona. Nós atendemos, às vezes, até pessoas que são de outras igrejas e não crentes também. Então, quando Deus envia para mim, eu já sei que não é uma situação muito normal, né, de um conselho. Às vezes é um conselho, mas um conselho que tem a ver com um aprisionamento, e a gente percebe pelo Espírito que há um aprisionamento. Então, essas pessoas são ali restauradas, libertas, né, transformadas. E a gente percebe que essa questão da batalha ficou muito aflorada. Na verdade, a sensação que eu tenho é que eu sempre vivi essa realidade, né? Sempre vivi essa realidade. E hoje a minha vida tem a ver até com a parte da adoração, da música, mas também na área de libertação. É como Deus faz, existem algumas coisas que Deus assim move, o Espírito move para ser feito na hora, que é alguma coisa que eu não posso dizer que é regra, que é conforme o Espírito de Deus direciona. E é por isso que hoje eu estou sempre trabalhando ou sendo direcionada mais para a batalha espiritual. Por exemplo, quando eu sou chamada para falar sobre adoração, num congresso de adoração, eu entro na adoração e termino na batalha espiritual, e ali eles são realmente direcionados e há uma libertação, um trabalho do Espírito de Deus na vida naquele congresso da vida daquelas pessoas assim, tremendo. Quando Deus me chama, quando eu tenho um convite para falar para mulheres, por exemplo, eu falo para mulheres. O que acontece? O final sempre é caminhando para essa área de libertação. Então, ali também mulheres são restauradas, são libertas, transformadas, e até trabalho de feitiçaria que é deixado de existir ali, porque tem toda uma ação espiritual de Deus, não é minha, eu só sou um canal. E, claro, que se você trabalha um pouco com batalha espiritual dentro da palavra, porque se você fala assim, mas você estuda nome disso, nome daquilo, não. Eu nasci no lar evangélico e toda vez que eu vou orar por alguém, estou orando, Deus, se há alguma ação espiritual do mal, Deus me dá o nome do Espírito, como foi feito, de que forma, e ali mesmo ele nem tenta se manifestar, a gente só percebe que ele tem uns movimentos, e ali mesmo no ouvido eu falo, sai, ele tem que sair. Porque eu falo o nome e digo, sou eu? Não. É o Espírito de Deus, porque eu não sei nada de nada, nem o que eles fazem. É só o que Deus direciona, entendeu? E uma vez eu até tentei fazer isso, vou procurar saber quais são esses espíritos. E quando eu comecei a procurar no Google, o Senhor, antes de eu abrir qualquer página, eu falei assim, fecha. E eu parei. Eu falei, por quê? Quem diz para você sou eu. Entendeu? Ou seja, o que é isso? Dependência. Não é pela minha força, não é pela minha sabedoria, não é por nada, porque nada disso eu sou. É pelo poder de Deus através da minha vida. Então, claro que a gente também é chamado para falar, por exemplo, em encontro de intercessão, em café de intercessores, em almoço de intercessores disso, intercessores daquilo. Mas aí a gente vai falar realmente direcionado na área de intercessão. Mas tudo acaba voltando para essa área. E, gente, a música, aleluia! A música é um instrumento poderoso para a libertação ou para aprisionamento. Se os músicos da igreja, se os cantores da igreja, os corais da igreja, os solistas, os grupos vocais soubessem o que verdadeiramente Deus realiza através de uma música, eles jamais cantariam, tocariam, ministrariam, porque ministrar quer dizer servir a Deus em oração, em adoração. Ministrar é servir em adoração. A gente é muito bonito, né? Eu vou ministrar, mas não sabe que a palavra lá no hebraico é servir em adoração, é estar prostrado, rendido a Deus. Então, se eles soubessem o poder que tem o servir em adoração, eles mudariam de atitude, mudariam, até o ensaio deles seria um culto de adoração a Deus. Eles mudariam. Iam ver cortinas no mundo espiritual sendo abertas, os céus sendo abertos, a glória de Deus se manifestando. A igreja totalmente paralisada em adoração, quebrantada, rendida, sendo curada, transformada. Em uma só voz. Em uma só voz.
Se todos estiverem unidos nessa direção pelo poder do Espírito Santo, através da música, aqueles que estão lá no comando souberem disso e viverem essa realidade, a realidade de Deus divina passa a existir na essência, a vida deles muda, a vida vai mudar e a vida da igreja vai mudar também. Entendeu? Então, é uma realidade que a igreja precisa viver essa realidade hoje, mais do que nunca hoje, porque a igreja estabelecida na terra, a igreja de Deus, ela está vivendo constantemente em guerra espiritual. E guerra espiritual não se vence a não ser na adoração, a não ser na liberação da palavra. E o que é liberar a palavra de Deus? É liberar a Bíblia. A palavra profética é a palavra de Deus. É liberar aquilo que traz vida e aniquilar aquilo que leva à morte. Através da palavra de Deus, no nome de Jesus. Uau! Nossa, aleluia! A história é muito incrível. Eu poderia ficar assim horas te ouvindo, mas eu sei que você tem horário apertado. Então, se você quiser dar uma mensagem final, indicar o seu livro novamente, se quiser mostrar, porque assim, eu tenho certeza que atiçou a curiosidade de muita gente, assim, de entender mais sobre vida de louvor, porque esse é o cerne do cristianismo, é essa vida de louvor que você falou aqui, né? Essa vida rendida aos pés de Deus, essa vida que é segundo o coração de Deus, né? Então, se você quiser mostrar... Eu quero deixar uma palavra com você. Você que deseja realmente ter essa vida de comunhão, de intimidade com Deus, eu convido você a fazer, sabe o quê? O Carisma Rio. Carisma, que é da Lagoinha, né? Lagoinha Rio. Carisma, ele tem no Rio, em vários lugares. É só você entrar ali no Instagram, Carisma Rio, que você vai ser direcionado. Por quê? O Carisma é um seminário da palavra e do Espírito. Inclusive, você faz o Carisma, né? E o Carisma vai dar um novo tempo para a sua vida. Você vai abrir a palavra e você vai ser ministrada pela palavra de Deus. É onde você é ensinada só com a Bíblia aberta. Né? Não é o Carisma, ele é teológico, mas ele tem a verdade da palavra. Então, a matéria Vida de Louvor, por exemplo, é um módulo do Carisma. Né? Se você não pode frequentar o Carisma presencialmente, tem um EAD, que você também pode fazer. Tem pessoas de diversos países, Tem pessoas de diversos países fora do Brasil. O mundo todo está fazendo EAD. E no Brasil, se você não pode fazer um Carisma presencial, você vai fazer também. Agora, aqui no Rio de Janeiro, nós temos a Lagoinha Niterói, a Lagoinha Cabo Frio, a Lagoinha Teresópolis, a Lagoinha também tem Carisma em Caxias, né? Na Zona Sul, na Barra, muitos. Então, você não tem desculpa para você deixar de fazer. Faça o Carisma, porque eu estou indicando para você, já fiz 3 seminários, eu fiz o seminário Batista do Sul, eu fiz um seminário teológico, a judaico-messiânico, e fiz o Carisma. O Carisma foi algo assim maravilhoso na minha vida. Literalmente me deu a direção certa, porque o que faltava, eu costumo dizer que eu tinha uma colcha de retalho que estava toda quase completa. Quando chegou no Carisma, eu completei a minha colcha de retalho, porque faltava a essência de uma vida verdadeira na palavra. Então, essa vida eu acabei tendo através desse seminário, que foi uma bênção. E esse livro aqui, gente, O Louvor que Move aos Céus, se você quiser, pode entrar em contato comigo ali no @nadiesmacari, né? Ou então comprar na Stories da Lagoinha Niterói. Tá? Você pode ir lá também, comprar ali, ou me pedir, se você mora distante, me pedir pelo correio, a gente envia para você pelo correio tranquilamente. Ele é baratinho, não vai te onerar de maneira nenhuma, certamente vai ser bênção para a sua vida. Amém, obrigada. Foi um prazer ter estado aqui com você. A honra foi minha ter estado aqui nesse lugar maravilhoso com vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Não percam os próximos episódios. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui embaixo e seguir a pastora nas redes sociais. Eu tenho certeza que vai ser
assim, graça de Deus na sua vida. Um grande beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!